Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Hoje a gente vai continuar falando de Atos 17, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 17, a partir do versículo 24, diz o seguinte: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram também alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus e não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: A esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Até o versículo 33, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Te adoro porque o Senhor é santo e bom, é justo e fiel. Perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, perdoa as vezes onde nós erramos, onde nós caímos em pecado, onde nós cedemos à tentação. Perdoa-nos, Senhor, por não amar o nosso irmão como nós deveríamos, por não amar o Senhor como nós deveríamos, por desconsiderar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado tantas e tantas vezes, Pai. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos abençoe hoje, nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, nos direcione, Senhor, nos direcione para que nós façamos a Tua vontade, cumpramos aquilo que o Senhor tem designado para as nossas vidas, o propósito que o Senhor tem preparado para nós. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir esse propósito. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos feito bem, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado. A bondade do Senhor se estende muito além daquilo que nós merecemos, porque o que nós merecemos é a condenação. Mas na sua infinita misericórdia, na sua infinita paciência, na sua infinita bondade, o Senhor tem nos protegido, tem nos amado, tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos livrado do mal. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, abençoa-nos no dia de hoje, esteja conosco, abençoa cada pessoa que está fazendo esse estudo, que está fazendo esse devocional. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, aqui nesse texto, Paulo está falando de Deus de uma maneira maravilhosa, né? Ele apresenta o Senhor, ele começa no versículo 24, falando do Senhor como o Criador. Depois ele fala como aquele que nos salva, ele vai apresentando Deus de diversas formas, né? Ele fala sobre Cristo, sobre o papel de Cristo, e isso é maravilhoso. Ele está no meio de um povo idólatra, ele está no meio de um povo que não conhece o Deus verdadeiro, que adora vários deuses, mas não conhece o Deus verdadeiro. E então ele começa a apresentar Deus, ele começa a apresentar Cristo de uma maneira maravilhosa, de uma maneira que realmente impressiona. A maneira como ele conhece o Senhor, a maneira como ele fala do Senhor, como ele fala da vinda de Cristo, da ressurreição de Cristo, é algo que nos inspira a falar da mesma forma, é algo que nos inspira a pregar da mesma forma que ele pregou. Não estou falando da quantidade de pessoas, não estou falando da maneira como ele fez essas missões dele, mas da maneira, da paixão com a qual ele falava sobre o Senhor. E isso parte de um coração, isso parte de uma pessoa que conhece muito profundamente a Deus. Então, refletindo nesses versos do que Paulo escreveu, o que eu penso é que nós devemos conhecer profundamente o Senhor cada dia mais, devemos nos dedicar em conhecer ao Senhor
E conhecer ao Senhor fala de oração, conhecer ao Senhor fala de tempo com a palavra, conhecer ao Senhor fala de tempo com o Espírito Santo, conhecer ao Senhor fala de dedicar-se, galera, de estar presente naquele momento, de passar tempo com o Senhor, de investir tempo com o Senhor. Isso que a gente está fazendo no devocional é algo do tipo, né? Nós investimos tempo aqui com o Senhor. Mas fala da gente fazer isso diariamente, da gente fazer constantemente. E daí, conforme a gente vai conhecendo a Deus, conforme nós vamos tendo experiências com Deus, conforme nós vamos ouvindo Deus falar, nós podemos então da mesma forma falar com as pessoas, nós podemos da mesma forma passar para as pessoas aquilo que nós temos conhecido do Senhor. E Paulo faz isso de uma maneira maravilhosa, né? Ele fala, por exemplo, aqui, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Ele está falando assim, galera, não tenta conceber quem é o Senhor, porque o Senhor é muito mais alto. Ele continua falando, Deus não levou em conta no passado essa ignorância, mas agora ele fala, se arrependam. Então, ele está dizendo assim, Deus está pedindo que vocês se arrependam, mas ele já providenciou, ele já preparou tudo isso, porque ele fala logo depois, ele estabeleceu um dia em que vai julgar o mundo. Mas ele também já preparou o homem que vai fazer isso, e ressuscitou essa pessoa. Então ele está falando assim, Cristo virá para julgar, que já morreu, já ressuscitou. Olha como é maravilhosa a maneira como Paulo apresenta Deus, como Paulo apresenta o Senhor. Ele pode falar disso com grande propriedade, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Então que nós tenhamos intimidade com o Senhor, que nós tenhamos essa proximidade, esse conhecimento do Senhor, e possamos, da mesma forma, com a mesma ousadia, falar para as pessoas quem é o Senhor. A mensagem de hoje é essa, galera. Hoje gravei aqui com um monte de probleminhas técnicos, mas espero que tenha saído tudo bem. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.